Oiê! Seja muito bem-vindo ao Na Leitura. Hoje damos continuidade à obra 3 de Valérie Perrin. Prepare-se para mergulhar nessa história de amizade, mistério e reencontros. Lembre-se de que essa é uma narração caseira, então caso escute barulho de pássaro ou qualquer outro ruído, é apenas a vida real acontecendo. Vamos juntos? Início do capítulo 45. 17 de agosto de 1994, 10 horas da noite. A cripta da família Bull fica situada à beira da rodovia federal que ladeia o muro esquerdo do cemitério público. Pierre Bull descansa junto de sua esposa e de antepassados que levam seu sobrenome, mas que ele nunca conheceu. Ele foi enterrado há algumas horas. Uma noite estrelada, um ruído de motor, uma luz fraca vindo da estrada ilumina brevemente seu nome e seu sobrenome gravados no mármore. São os faróis de uma caminhonete azul dentro da qual seus pobres pertences, amontoados uns sobre os outros no banco de trás, avançam rumo à Bretanha, ao sul de Finisterre. A vida é assim. Assim são as coisas. Cantava Odile para a filha, mexendo suas belas mãos. Marion está no banco do passageiro, ao lado de Athos, um ex-marinheiro que agora ganha vida como sucateiro. De Bernadette, aqui em pé, todos o chamavam de Sevira, porque ele sempre encontra o que você precisa, seja um aro de alumínio para um Renault 5 GTL, um móvel de jardim inglês, uma barra de haxixe ou um disco original dos Beatles de 1966. Para qualquer pedido, Athos responde: "Vou ver o que posso fazer", e acaba encontrando. Apenas Marion chama Athos de meu amor. Ela deixa Sevira para os outros, já que com ela ele não é tão competente quanto com as antiguidades. No mesmo instante, a neta de Pierre Bull também está sentada no banco do passageiro de um carro. Segue em direção à propriedade da Mam, um pouco afastada, ao lado de uma reserva florestal. Nina não sabe, mas quando seus avós eram recém-casados, gostavam de passear de bicicleta perto do que eles chamavam de O Castelo. Pierre e Odile passavam na frente daquele portão o ano todo, e no inverno, ao longe, quando as árvores estavam nuas, pelas grandes janelas feito pinturas de luz, eles contavam os cômodos iluminados por belos lustres, observando as sombras lá dentro. Nunca teria imaginado que sua neta um dia seria uma daquelas sombras. A cada linha reta, o olhar de Emanuel deixa a estrada para observar Nina. Sua expressão está tensa. Quanto mais ele se aproxima da casa dele, mais os postes de rua se tornam escassos. O rosto da jovem fica mergulhado na escuridão, até desaparecer por completo. Desde que Emanuel foi buscá-la, ela não disse palavra alguma. Ele estava dormindo quando o telefone tocou. Esperava por aquela ligação. Aquele "vem me buscar" foi um presente divino. A morte de Pierre, uma benção. Ironia do destino. Foi um caminhão da sua empresa que o atropelou. Emanuel é católico. Ele, que fez primeira comunhão em Crisma, se pergunta se aquilo é um sinal, um empurrãozinho divino. Teve medo de perder Nina depois do enterro. Achou que nunca mais iria vê-la, por causa daqueles dois garotos que não a largam nunca. Os mesmos com ela deve morar em Paris. Por enquanto, ela não diz nada. Parece atordoada enquanto observa a rua com um olhar vazio. Mas dali a pouco, quando estiverem colados um no outro, quando ela se aconchegar junto a ele, vai falar. Estará seguro o suficiente para falar sobre o sofrimento que uma morte súbita pode causar, a ponto de furar seus órgãos, feito facada sem anestesia, sobre como ela guarda tudo, inclusive seus planos para o futuro. Ela vai falar sobre a infância, sua mãe, aquele homem que viu sair do porão no meio da noite, carregando uma caixa com suas bonecas, o pouco que eles possuíam, ela e o avô. Depois aquela mulher com seu cigarro, seu cheiro, sua pele, sua calça jeans, sua voz, a caminhonete azul, os pertences desaparecidos, até o sal e o pote de mostarda aberto. Marion e o cara grandão não deixaram nada, como cães mastigando um bicho até chegar à carcaça. Nina nem havia parado para pensar que aquele cara poderia ser seu pai. Só o quarto dela foi poupado, mas por quê? Para ficarem com a consciência tranquila? Pessoas que saqueiam um morto têm alguma consciência? Nina falará depois, enquanto deita a cabeça no travesseiro. E Emanuel saberá encontrar as respostas, as palavras certas. Vai tranquilizá-la, amá-la. Por enquanto, serve uma bebida para Nina e uma segunda.
Uísque puro, sem gelo nem água. Ela está em jejum. Esvazia os copos com a velocidade de alguém que vai ao bar com frequência. Sua cabeça gira. É quase imediato. Liga o aparelho do som entre os 2 goles. Escolhe uma música do The Cure. Boys Don't Cry. Nina fica aliviada por estar naquela casa ao mesmo tempo estranha e familiar. De repente, a melodia e a voz de Robert Smith a levam até Adrian e Etienne. Sente muita falta deles. Ela busca suas mãos. Fecha os olhos para esquecê-los, como se fechasse uma porta atrás de si. Começa a dançar, ali no meio da sala, sob o olhar de Emanuel que a deseja ardentemente. A cada vez que ele está por perto dela, tem que reprimir pulsões violentas. É como se quisesse amá-la e machucá-la ao mesmo tempo. Esmagá-la e beijá-la. Tem medo do que sente. É como se Nina acordasse um desconhecido dentro dele, um ser sombrio escondido em um canto. Emanuel pensa que aquilo vai passar, que ele a deseja tanto que isso confunde seus sentimentos. Deve ser o que se chama de paixão louca. Que estupidez. Nina se move no ritmo, os pés descalços, os braços abertos, cantando Boys Don't Cry. Emanuel se aproxima dela, convoca toda a sua doçura e a abraça pelas costas. Segue seus movimentos. Eles dançam juntos. Ela geme. Ele a pega nos braços e a leva até o quarto, já que ela quis, já que ela disse: "Vem me buscar." Adrian abre os olhos. O despertador indica que são 22h04. Nina não está mais na cama. Seu lugar está frio. Ele a chama. A voz dele acorda Paola, que se levanta com dificuldade e desce até a cozinha, rumo à sua tigela de água. Adrian segue a cadela e encontra a porta da casa entreaberta. Chama Nina outra vez. Sobe até o segundo andar novamente e procura nos cômodos vazios. Aquela casa vazia é inquietante. Parece cenário de um filme de terror. Uma pergunta o assombra. Quem esvaziou a casa? Não consegue acreditar na história dos ladrões aleatórios. Adrian tem medo, de repente, de esbarrar no fantasma de Pierre Boulle. Ele estremece. E se fosse ele? E se ele não tivesse morrido de verdade? Se fosse outra pessoa, lá dentro do caixão? Afinal, ele não viu o rosto de Pierre no dia do acidente. Só as pernas. O resto do corpo estava coberto por um pano. Besteira. Seria fácil demais se os mortos não morressem. As aparições e os mistérios pertencem ao cinema e à literatura, não à vida real. Na vida real, seu pai é um babaca e Nina está sozinha agora em diante. Onde ela está? Ele vai para o jardim. Arranha os pés no cascalho. Não há ninguém ali fora. Apenas 3 gatos em volta das suas pernas. Ele fica parado entre as hortênsias e as 2 árvores frutíferas magricelas, tentando pensar onde ela poderia ter ido. De repente sente uma presença atrás dele, feita uma sombra ameaçadora, quase colada nele. Ele se vira, gritando. Não reconheceu de cara. Acha que Etienne o assustou de propósito. Ele adora aquilo. Piadas de mau gosto. Adrien diz com uma raiva genuína: "Você me deu um susto, cacete, seu louco." Normalmente, em uma situação semelhante, Etienne riria. Teria prazer naquilo. Mas agora ficou sem voz, olhando fixamente para Adrien com uma expressão perturbada. Um curto silêncio para entre os dois. Adrien tem medo de entender. "É a Nina? Aconteceu alguma coisa com ela?" Pergunta ele, com a voz fraca. "Não." Etienne entra na casa, com um ar abatido. Adrien o segue, confuso. "O que você tem?" "Cadê a Nina?" insiste Adrien. "Como é que eu vou saber? Achei que vocês estavam juntos." "A gente tava, mas ela sumiu." Etienne ergue as mãos, como se não ligasse a mínima. Adrien não saberia traduzir direito aquele gesto. "A Nina é assim mesmo." Acaba soltando Etienne, com um tom de voz fatalista. Ele sobe até o segundo andar. Fica só de calção e se joga na cama, se cobrindo apesar do calor. Fecha os olhos. Adrien o observa. Além de álcool, ele cheira a lodo, aquele cheiro que fica na pele de todo mundo depois de nadar no lago. Normalmente, Etienne toma banho depois, porque fede a ovo podre. Adrien não entende. Etienne não costuma ser enigmático. E agora parece estar dormindo ali, bêbado feito um gambá, na cama de Nina. "Você tá pouco se lixando pra onde a Nina tá? E não era pra você estar com a Clotilde hoje?" "Vem", responde Etienne. Fim do capítulo 45. Início do capítulo 46. 24 de dezembro
de 2017. No hotel, Louise adormece nos braços de Adrien. Ela não pode dormir, só fechar os olhos, sem apagar. Tem que voltar, feito uma adolescente que pulou o muro e tem que estar em casa antes do amanhecer. Deslizar o corpo para dentro dos lençóis frios do seu quarto de infância e dali algumas horas participar do teatro do Papai Noel que acaba de passar pela chaminé para Louise e Lola, seus sobrinhos. Mesmo que Etienne sempre tenha fingido ignorá-la, Louise nunca se sentiu tão próxima de Paul Emily quanto se sente dele. Ela é só um ano mais nova que Etienne. A relação deles é quase como de irmãos gêmeos. Os mesmos reflexos, emoções, medos, apreensões. Além disso, são fisicamente parecidos. Quantas vezes, ao apresentá-la como sua irmã, Etienne já não ouvira a resposta. Dá pra ver. Louise ainda tem a esperança de que Etienne mude de ideia e comece o tratamento. Para isso, ela precisa de apoio. Não vai conseguir sozinha. Por causa do sigilo profissional, ela não pode revelar o que sabe. Na família, só ela e Valentim sabem a verdade. O sobrinho leu uma mensagem de texto que ela havia mandado para Etienne. Eu te imploro, vai se tratar. Você tem que manter a esperança. Já vi casos mais graves saírem dessa. Você tem que viver. Valentim telefonou imediatamente para a tia, tentando entender. Tia? Oi, querido. O papai tá doente? Não entendi. Eu vi sua mensagem no celular dele. Você mexeu no celular do seu pai? Óbvio. E cuidado, porque a minha mãe também mexe. Mas eu olho primeiro para apagar as coisas, evitar os dramas. Que tipo de drama? Valentim deu um suspiro antes de repetir. O papai tá doente? Luiz improvisou uma mentira. Eu mandei errado, a mensagem era para um paciente que se chama Edmond. Edmond e Etienne estão um depois do outro na minha agenda. Como você pode mentir para mim, tia? Para mim? Achei que podia confiar em você. Houve um longo silêncio. Ela sabia que Valentim estava segurando o choro. Seu pai está com câncer e não quer se tratar. Jura para mim que não vai contar para ninguém que você sabe? Eu juro. Nem para ele? Eu juro, tia. Você vai convencer ele a se tratar? Vou fazer de tudo para que ele aceite. E por que ele não aceitaria? Porque ele acha que é tarde demais, que está condenado. De novo, um silêncio. O adolescente assimilou aquilo. Condenado. Queria dizer que tudo estava perdido. Queria dizer que ele ia perder o pai. Então retomou as perguntas. Queria entender. Por que ele acha isso? Porque a doença já está num estágio avançado. E você, tia? O que você acha? Que nunca é tarde. A gente nunca sabe como o corpo vai reagir aos tratamentos. E temos que tentar para saber. E como você vai fazer ele mudar de ideia? Ainda não sei. Louise fracassou. 3 semanas se passaram desde que ela teve essa conversa com Valentim. E Etienne ainda não fez uma sessão de quimioterapia. Ele não atende mais seus telefonemas, ignora qualquer tipo de contato. Certa noite, ela ficou esperando na frente da delegacia, mas ele saiu com Marie Castille. Ela estava esperando no Nazir, um café ao lado da delegacia. Louise reparou que Etienne a vira, mas passara reto, falando com a esposa para distraí-la, segurando-a pelo braço, sabendo que Louise nunca o abordaria na presença de Marie Castille. Há 3 dias, quando ela chegou na casa dos pais e viu Etienne, Marie Castille e Valentim na sala com um copo na mão, disse a si mesma que seria durante aquelas horas em família que conseguiria convencê-lo. Ela e Valentim se isolaram para conversar. O jovem de uma sabedoria que perturba Louise. Parece Adrien quando era criança, uma maturidade incomum para alguém da idade dele. Por que certas crianças crescem mais rápido que outras? No caso de Adrien, Louise sabia por quê, mas com Valentim ela não sabe. Acho que vou falar com o papai e pedir para ele se tratar, por mim. O problema é que não era para você saber. E além disso, você é muito novo para assumir uma responsabilidade dessas. Eu posso dizer que eu mexi no celular dele. O pior que pode acontecer é ele brigar comigo. Mesmo que ele nunca brigue comigo. E a sua mãe? Pergunta Luiz, sem acreditar muito naquilo. Se a mamãe souber, vai ser um drama. Papai vai embora de verdade. A gente não vai encontrar ele nunca mais. Você não conhece ninguém que pode falar com ele? Louise não pensa por muito tempo.
Conheço, quer dizer, eu acho. Quem? Adrian e Nina. Quem são? Amigos de infância do seu pai. Adrian abre os olhos e sorri para ela. É a 23ª noite de Natal dos dois naquele hotel. Quer que eu faça um filho em você? Louise não responde. Ela tem 40 anos, nunca se casou. Teve alguns amores passageiros, uma vida de liberdade ligada de Adrian. Eu estraguei sua vida, diz ele. Eu adoro minha vida, responde Louise. Mas agora é meu irmão que está estragando a dele. Tenho que dar um jeito de fazer ele se tratar. Não quero forçar a barra, mas eu gostaria que você falasse com ele. Adrian fecha os olhos outra vez. Louise não sabe o que aconteceu entre seu irmão e ele, mas uma coisa é certa. Eles se detestam. Nina não dorme. Escuta a respiração de Romain. Passou uma noite de Natal maravilhosa, doce e alegre. Não tinha uma noite tão bonita desde a morte do seu avô. À meia-noite, os dois já tinham aberto os presentes, chocolates e uma caneta tinteiro para Romain, uma caixa de lápis carvão e um grande caderno de desenho para ela. Nina não reagiu. Ficou de olhos arregalados como se descobrisse a caixa preta de um avião caído há 20 anos atrás. Como você sabe? Acabou perguntando. Eu sei. Quem te disse? Eu não encosto num lápis desde os 18 anos. Eu vi o quanto você tirou em artes no ensino médio. Onde? Eu procurei. Boletins são como históricos médicos. Mesmo que muito tenha se perdido, por que você parou de desenhar? Porque eu segui em frente. Para onde? Para a vida de verdade. Aos 18 anos? É. Me desenha. Agora? É. Esqueci como se faz. Não acredito em você. Nina abriu o caderno e pegou um lápis. Suas mãos tremiam. Senta de frente para mim, pediu ela. Tenho que fazer uma pose? Não precisa, não vou demorar. Nina riscou alguns traços e estendeu a folha para Romain. Pronto. Romain encontrou no papel um boneco com os que as crianças desenham no jardim de infância. Um círculo no lugar da cabeça. Mais 2 para os olhos, 2 pontos no nariz e um traço reto para a boca. Eu pareço irritado, constatou ele com a malícia. Incrível como eu lembro meu pai. Os dois deram uma gargalhada. Eu não sei mais desenhar. É que nem fazer amor. Você me disse que seu corpo tinha esquecido, mas... Mas o quê? Vamos para o quarto. Passaram a noite fazendo amor. Foi mais delicado do que nas primeiras vezes. Eles estavam começando a se conhecer. Não ficavam mais surpresos com o cheiro da pele do outro. Pelo contrário, eles se reencontraram e foi bom. Não devo me apaixonar, Nina disse a si mesma. A última vez acabou virando um pesadelo. E agora que tinha saído dele, não queria voltar. Amar era como cair numa cilada. Ela esperava que o amor a elevasse, mas aconteceu o contrário. Foi uma queda vertiginosa. Nina veste uma camisa que encontrou no armário de Romain. Desce até a sala. Os restos da refeição natalina ainda estão em cima da mesa, papéis de presente jogados no chão. No sofá, Bob dorme aninhado no gato. Nina coloca o caderno sobre as pernas e desenha os animais. Ela se demora, apaga, recomeça, termina uma hora depois. O resultado não é desastroso. Está acostumada a desenhar bichos. Passou a infância inteira fazendo aquilo com Paola e seus gatos. Não esqueceu nada. Olha atentamente para o desenho e sente a tristeza chegar. Uma lágrima cai sobre a mesa de centro, ao lado das taças de champanhe vazias. Então 2, 3, 4. Ela deixa rolar. Há quantos anos não deixa rolar? Etienne e Marie Castille fazem amor. Ele deitado de costas, ela em cima dele. Melhor para ele que está exausto. Desde que chegou na casa dos pais, ele bebe para calar a dor física e psicológica. As festas de fim de ano servem para isso. Mal deixavam a mesa e já começavam a beber os vinhos finos que saíam da adega. Os pais, felizes de reunirem a família, mimavam os filhos e os netos. Mesmo depois de se tornar detetive, seu pai ainda o considerava um fracasso. Etienne percebia que ele preferia Louise e Lola do que Valentim. O olhar que dirigia a eles não era o mesmo, sem dúvida porque Valentim se parecia demais com ele. Com Louise, seu pai era diferente. Ela era menina, parecia que os pais amolecem com as filhas.
No entanto, segundo a história da família, Louise aqui foi um acidente. Ela foi a criança que ninguém esperava, a caçula, feito um presente envenenado. Foi por causa dela que sua mãe teve que parar de trabalhar por alguns anos. Mas ele, Etienne, e os pais haviam planejado. Marie Castille o acordou no meio da noite. Ela sentiu a boca da esposa no seu sexo. Acariciou o cabelo dela, fechando os olhos, fingindo gostar. Para ter uma ereção, ele imagina cenas inverossímeis. Nada demais. Peitos e bundas imaginários. Uma jovem mascarada, gostosa, com os pulsos amarrados que ele faz gozar. Ele tem que manter a ereção. Se perdê-la, ela vai chorar, gemer, dizer que ele não a ama mais. Ele ama, só que no momento tá difícil. Precisa ficar sozinho. Quando vai para Lyon, vai organizar seu desaparecimento. Fez um seguro de vida em nome do filho, para que nunca lhe falte nada, mesmo sabendo que não vai faltar nada a Valentim, a não ser um pai. No fundo, aquela doença lhe caía bem. Era o fim das corridas, dos carrinhos de controle remoto, dos carrosséis em que ele segurava o filho pelos ombros. Acabar o tempo em que Etienne podia brincar de criança para estar em sintonia com seu menino. Valentim estava entrando na idade em que fazemos perguntas de homem para homem. O que Etienne lhe diria? Que conselhos poderia dar ao filho? Marie Castille é superintendente, ganha muito bem. A casa já está paga, não há nenhuma dívida. Ela vai refazer a própria vida. Imaginar o filho e a esposa se recolhendo sobre o seu túmulo lhe causa repulsa. Precisa organizar seu desaparecimento. Mesmo morto, ele tem que desaparecer. Sem documentos de identidade consigo, acabar numa vala comum. Por enquanto, ele se imagina em uma suruba, com mulheres em cima e debaixo dele, todas lindas de morrer, os corpos entrelaçados, bocas, o prazer na garganta, os suspiros, as lingeries, o couro e os saltos agulha. Ele goza. Tem vontade de chorar de tanto alívio. Acabou. Beija a esposa que o agarra e murmura um eu te amo no seu ouvido. Etienne fecha os olhos e ouve Louise estacionar abaixo das janelas, desligar o motor do carro. O rangido da escada, um feixe de luz debaixo da porta do quarto enquanto ela acende a luz do corredor, a torneira aberta no banheiro, os sons da infância e da adolescência. Podemos saber tudo a respeito de uma casa, dos seus hábitos, pelos barulhos que existem lá dentro. A luz se apaga. Louise entrou no quarto. Como todo ano, a irmã passou a noite com o outro. Fim do capítulo 46. Início do capítulo 47. 18 de agosto de 1994. Nina abre os olhos. Deitado junto dela, Emanuel a olha e sorri. Você fala dormindo. Chamei meu avô? Não. Eu sonhei que ele estava morto e... Ele está morto. Sinto muito. Ela se vira de lado e recolhe os joelhos contra o peito, em posição fetal. Estou sozinha agora. Eu estou aqui. E não encara. Está zombando dela? Está se aproveitando da situação? Por que um homem como ele cuidaria de uma menina como ela? Eles mal se conhecem. Ela organiza os pensamentos, cria uma lista das coisas que precisa fazer em ordem de prioridade. Eu preciso fazer minha mudança, esvaziar meu quarto antes de ir para Paris. Por quê? Porque a casa não é nossa. Meu avô alugava da prefeitura. Eu compro ela para você. De que adianta ter dinheiro se não for para ajudar as pessoas que a gente ama? Mas ela talvez nem esteja à venda. E os seus pais? O que eles vão dizer? Meu amor, eu tenho 28 anos. Você me chamou de meu amor. É, porque você é meu amor. O grande amor da minha vida. Eu nunca amei ninguém como amo você, Nina. Ela o abraça. É a primeira vez que alguém lhe faz uma declaração daquelas, como nas músicas que a fazem sonhar. Eu e Arden temos uma teoria. A gente acha que quando a vida leva alguma coisa embora, ela também dá algo em troca. Você está dizendo isso por minha causa? É. Emanuel a beija, acaricia, beija seu corpo como se ela fosse uma pedra preciosa. Busca o prazer de Nina e o encontra. Ela estremece. Ela pensa, eu não estou mais sozinha. Alguém me ama. Ninguém mais vai me abandonar. Ele me ama. Adrian vai passear com Paola, já que Nina não voltou. Dando a volta no quarteirão,
A velha cadela parece carregar tanta tristeza quanto ele. Os dois têm dificuldade de avançar, cabisbaixos, olhando o asfalto sem compreender o que acontece. Onde está Nina? Se pergunta a Adrian. Se ela estivesse lá... Ao acordar, ele telefonou para Marie Laure. Não, ela não a tinha visto. Sugeriu que ele ligasse para Emmanuel Damam, mas ele não quer. Algo a respeito daquele homem lhe causa repulsa. Não saberia dizer o quê, a não ser o fato de ter ciúmes dele. É difícil aceitar que Nina esteja com um homem bonito, alto, inteligente, rico e irresistível. Ele costumava pensar que a juventude deles era uma vantagem, mas agora tudo está confuso, estilhaçado. Ele se tranquiliza, dizendo a si mesmo que dali a 15 dias aquilo vai terminar. Adrian vai levar a Nina para longe dali. Com esse pensamento, ergue a cabeça e anda mais rápido. Então, feito um bumerangue, a raiva volta. Por que Pierre Bou morreu? Eles estavam tão bem antes, os três. Ignoravam tudo. Sonhavam com um futuro em Paris, sem saber que La Comère era o paraíso. Tirando o ano em que teve problemas com Pi. Era a base, o apoio de que precisavam para alçar o voo. O local de uma infância doce e protegida, um berço afastado da tristeza. Segurando a coleira de Paola com uma das mãos, Adrian enxuga uma lágrima com a outra. Etienne à esquerda, Nina no meio, eu à direita. O horizonte que lhes parecia tão límpido quando festejaram sua formatura no último mês de julho escurece. São 8 da manhã. É verão. No entanto, Adrian tem a impressão de que é meia-noite de um inverno congelante. Leva a Paola de volta para casa, dá comida para ela e para os gatos e enche as tigelas de água fresca, porque Etienne não vai pensar nisso. Etienne. Adrian sobe até o segundo andar, empurra a porta e o observa dormindo na cama de Nina, se certificando de que não foi apenas um sonho. Ele está deitado de bruços, com um travesseiro sobre a cabeça. Adrian pensa em Louise. Reprime uma vontade de vomitar, ali, dentro da casa do morto e da desaparecida. Sobe na bicicleta e pedala rápido, muito rápido, até perder o fôlego. Quando chega no posto de gasolina, está ofegante. Abre a barraca, liga as bombas de gasolina e diesel. Um Renault vermelho se aproxima. Enche o tanque, por favor, rapaz. Nina sai do banheiro. Acaba de avistar seu rosto no espelho, desfigurado pela tristeza. Ela quer voltar logo para o trabalho na Damam. Diz Emmanuel que quer voltar para casa. Passar dias inteiros em uma casa vazia lhe parecia impossível. Ele responde: eu entendo. Ele quer levá-la ao trabalho, mas ela não quer que vejam os dois juntos. A temporária e o filho do dono não podem chegar no mesmo carro. Depois, as pessoas vão ficar me olhando. Sei lá, já basta eu ser órfã. Emmanuel diz que não tem a menor intenção de escondê-la. Quero que todo mundo saiba que a gente está junto. E é no caminho da propriedade para a empresa de transportes da MAM, dentro do Alpine A160 vermelho conversível, que Emmanuel diz estas palavras. Você é tão nova, Nina. Acho que precisa se recuperar. Se mudar para Paris daqui 15 dias, seria loucura. Deixa passar um ano. Aí você se junta a Etienne e Adrian em setembro. Seria tão mais simples, diz Nina a si mesma. A solução talvez seja essa. Me recuperar antes de partir. Por enquanto, está desorientada, como se estivesse numa bad trip. Já viu amigos da escola pirarem depois de tomar um ácido. Sua cabeça, seu corpo dolorido, o mal-estar, a tristeza, as lembranças a fazem pensar que ela está parecendo alguém que volta para casa às 8 horas da manhã depois de uma rave. Durante esse tempo, você pode continuar trabalhando com a gente, economizar um dinheiro, e eu vou poder ter mais você por mais um tempinho, acrescenta Emmanuel. Ele abaixa o volume do rádio. Uma música de verão, pensa Nina. Fora desse carro é verão. As pessoas estão na praia. Me devore, me devore, me devore. É a canção do psiquiatra implorando, aquele que brinca com as almas e abre as janelas da percepção. Quantas vezes Nina, Etienne e Adrian dançaram e cantaram ao som daquela letra, rindo feito baleias. Era Joséphine que usava essa expressão, rir como uma baleia.
Desde que seu avô morreu, todas as baleias do mundo devem ter parado de rir. Pensar nos meninos é como convocar memórias de infância quando se é adulto. A leveza e a alegria lhe pareciam longínquas. Há um mês, eu fazia coreografias na pista de dança do Clube 4. Você pode me deixar em casa na hora do almoço? Tenho que ver se meus bichos estão bem. Claro. Obrigada. Ele faz carinho no joelho dela. Suas mãos são grandes e bonitas. Nina segura os dedos dele e os beija, fechando os olhos. Não estou mais sozinha. Alguém me ama. Ninguém mais vai me abandonar. Ele me ama. Você também vai ter que mobiliar a casa, já que sua mãe levou tudo. Vamos juntos comprar as coisas. Minha mãe, pensa Nina. Aquela coisa que fumou um cigarro do meu lado. Sofrimento demais mata o sofrimento. Nina aumenta o volume do rádio e canta com tristeza. Me devore, me devore, me devore. É a canção do psiquiatra implorando, aquele que brinca com as almas e abre as janelas da percepção. No mesmo instante, Adrian avista o Alpine vermelho passando a toda velocidade. Parece uma cena de filme, só que acelerada. Adrian consegue identificar o cabelo de Nina ao vento, seu perfil, sua nuca. Então ela está com ele. Ela o traiu. Prefere aquele dandy a ele. Ele, que já estava deprimido na noite anterior, poderia se matar agora. Qual seria o efeito de beber gasolina? Alguém já se suicidou enchendo o tanque? E, para piorar, ele tem que ir almoçar com o pai, que quer conversar sobre sua mudança para Paris. Temos que gerenciar isso, dissera ele ao telefone. Sylvain Bobin só fazia isso, gerenciar. Não era um pai, era um gerente. Adrien não teve coragem de responder. Não, vou gerenciar sozinho. Eles marcaram de se encontrar num hotel, um lugar meio chique. Geralmente se encontravam na pizzaria do Porto, que ficava bem ao lado da passarela. Com exceção de alguns botes, não havia barcos em La Comelle. Mas o dono da pizzaria, o nostálgico do Mediterrâneo, escolheu esse nome mesmo assim. Será certamente a última vez que Sylvain Bobin colocará os pés em La Comelle. Ele deve ter decidido mudar de restaurante só para comemorar o fim de suas obrigações. O restaurante do hotel? Caramba, seu pai gosta mesmo de se exibir, ironizou Josephine. São 2 da tarde. Marie-Laure entra no jardim de Pierre e Ninabu. Tudo secou. As flores e os legumes já estão morrendo de tanta sede, sendo que enterraram Pierre Bou ainda ontem. É incrível a fragilidade de tudo que o homem deixou para trás. Quantos meses até que as chuvas baguncem o cascalho, que as fissuras dos muros se expandam, que as ervas daninhas devorem tudo, que a umidade escureça as juntas, que o vento maltrate as telhas. Marie-Laure observa o aspecto triste dos pés de tomate sobre os vasos. Normalmente, ela cuidaria daquilo de imediato. Normalmente já estaria com o regador em mãos. Mas há algo mais urgente. Ela chama Etienne várias vezes. Ele não responde. Ela entra na casa e encontra os cômodos vazios. Quem poderia ter feito aquilo? Sobe até o quarto de Nina e encontra o filho dormindo. Ao pé da cama, a cadela abre um olho e o fecha outra vez na mesma hora. Marie-Laure parece contrariada de encontrá-lo sozinho. Leva uma das mãos ao seu ombro nu. Ela se lembra do dia do nascimento dele. Sua pele é a mesma, de uma maciez única, como cetim. Ela ainda gosta de sentir seu cheiro, como quando ele era criança. Não ousa mais fazê-lo, agora que ele é quase um homem. Então às vezes cheira as camisas que ele deixa no cesto de roupa suja. Etienne abre os olhos com um grunhido. Ah, Clotilde desapareceu, diz a mãe. Os pais dela estão preocupados, procurando por toda parte. Eles me disseram que vocês estavam juntos ontem à noite. Fim do capítulo 47. Início do capítulo 48. 25 de dezembro de 2017. Feliz Natal, Simone. Feliz Natal, minha querida. Ninguém me chama de minha querida desde que meu avô morreu. Simone sorri e resmunga ao mesmo tempo. Eu tinha dito para você não vir hoje. Eu não ia deixar você cuidar de tudo sozinha. Conheci um homem e estou gostando dele, solta Simone. Nina fica atordoada.
Entre a incredulidade e o espanto, olha fixamente para Simone como se a mulher tivesse lhe confessado um crime e o local onde havia escondido o corpo. Discreta, gentil e sempre elegante, Simone é viúva há anos e carrega o luto do filho desaparecido. Um peso que ela guarda dentro de si. Nina tinha quase esquecido que ainda hoje era uma mulher. Passamos a noite juntos ontem e foi ótimo. Ele tinha me convidado e eu dormi na casa dele, conta ela, sorrindo para Nina. Que máximo, Simone! Você tem razão, foi o máximo. Eu que me achava morta para esse tipo de coisa. Nina morde os lábios para não rir. Como vocês se conheceram? No baile. Todo domingo minha vizinha vai dançar no centro comunitário. É uma coisa de velhos, como gaita de foles. Um horror. Eu gosto mesmo de Matthew Chad. Sabe quem é? Sei. Enfim, é um baile para viúvos. Comida, pista de dança e luzes. No começo eu não queria ir, mas minha vizinha insistiu. Ela praticamente me arrastou até lá. E, na verdade, foi divertido. Ele se chama André. Gostou de mim assim que me viu. E você? Eu o quê? Você conheceu alguém? Nina não estava preparada para aquela pergunta. Sobretudo, vindo de Simone. Realmente, quando achamos que conhecemos uma pessoa, as duas lavam juntos os canis e a temperatura é de 5 graus negativos esta manhã. 3 cães perambulam ao redor delas. Precisam esfregar até que o cimento fique seco. Caso contrário, as superfícies congelam e isso seria fatal para os pezinhos e a artrose dos animais. Elas têm horas e horas de trabalho pela frente, tremendo de frio, uma contra a outra, encasacadas em grandes sobretudos e com gorros na cabeça. Não, eu não tenho ninguém, respondi ela por fim. Ah, é? Eu achei que sim. Você está com um cara que teve uma noite boa. Nina Cora é feito uma adolescente. Eu não conheci. Digamos, só que eu passei uma bela noite de Natal. Você tem razão. Eu sabia, exclama Simone. Quem é? O homem que adotou Bob, confessa Nina, corando ainda mais. Ah, sim, sei bem, muito bem. E como vai Bob? Bem, muito bem, brinca Nina. Ele tá feliz? Muito feliz. Pois eu vou adotar o Bolinho. Vou levar ele para casa mais tarde. Nina fica perplexa. Achei que você não queria mais nenhum cachorro em casa. Eu também achei. Sabe, Nina, a gente acha as coisas e a gente se engana. Louise entra no quarto de Etienne e fecha a porta bem devagar atrás de si. Depois da distribuição dos presentes, seu irmão subiu para se deitar, alegando uma dor de cabeça. Ele está dormindo. Louise se senta na cama para observá-lo e leva 2 dedos delicadamente ao braço dele para medir seu pulso. Ainda está impregnada de Adrian. Ela o carrega em si feito um sobretudo que vai demorar vários dias para despir. Então, vai pendurá-lo em um cabide até uma próxima ocasião. Olhando o irmão dormir, ela se lembra de San Rafael, as férias que passou com os 3. O primeiro garoto que Louise observou dormir foi Adrian. Ela foi escondida até o quarto dele, como hoje. Nina e Etienne tinham saído com Marie-Laure e Mar para mergulhar. Adrian preferiu ficar em casa. Seu pânico absoluto de cobras, seu medo de dar de cara com um bicho parecido dentro da água, Louise ficou muito tempo ao seu lado, até que ele abriu os olhos. Ele demorou alguns segundos na penumbra para vê-la, para percebê-la sentada em uma cadeira de balanço a 2 metros dele. Ele sorriu para ela. Pediu que ela se aproximasse. Ela se sentou na beira da cama. Ele disse: Eu não sou um garoto como os outros, sabe? Ela respondeu: É por isso que eu te amo. Você me ama? Sim, desde criança. Você ainda é criança? Não, tenho 13 anos. Você já beijou uma menina? Na boca? Não, nunca beijei ninguém. Você já fez amor? Não, já que eu nunca beijei ninguém. Quer tentar? Fazer amor? Não, me beijar.
Adrian fez que sim com a cabeça. Ela se enfiou debaixo dos lençóis ao seu lado e apoiou a cabeça no seu ombro. Seu coração batia a toda velocidade, mas naquela manhã, Louise tinha toda a coragem do mundo. Poderia ter ficado daquele jeito para sempre, dentro daquele quarto, com a janela aberta, a cortina fechada, os feixes de luz vivos, o canto das cigarras lá fora. Elas cantavam a partir das 10, assim que o sol atingiu os pinheiros. Era seu sinal de partida. Louise se sentou na cama e tirou a roupa. Usava um vestido de algodão de alças amarelas, sem roupa de baixo. Adrian estava de calção. Ele segurou o vestido dela, o cheirou. Você tem um cheiro bom. Ela se viu nua contra ele. Adrian se afastou para olhá-la. Observou cada parte do seu corpo, fascinado, como se admirasse a pintura de um mestre. Você é linda, Louise. Então, ele a tocou com a ponta dos dedos, o rosto, a boca, o pescoço, os seios, a barriga, o sexo, as colchas. Ele desceu e subiu pelo corpo dela muitas vezes, só com a ponta dos dedos. Ela ainda se lembra dos arrepios, sua pele cheia de pontinhos, um líquido morno entre as coxas. Algo como uma vontade violenta no baixo ventre de fazer xixi. Ela acabou fechando os olhos. Disse: Eu me toco muitas vezes pensando em você. Quer ver como é? Adrian respondeu que sim. Ela se deitou de bruços, virou a cabeça na sua direção e olhou nos olhos e se tocou. Ele tinha colado o vestido dela contra o próprio corpo, como que para respirá-la sem tocá-la. Então, ele se deitou de bruços e a imitou. Eles gozaram juntos, de mãos dadas. Só o silêncio no quarto, os olhos de Louise nos de Adrian. Eles se aproximaram e se beijaram na boca, buscando a língua um do outro. Depois, adormeceram no calor partilhado. Você está pensando nele, resmunga Etienne. Louise tem um sobressalto. Não! Estou pensando em você. Temos que conversar. Etienne cola um travesseiro sobre o peito. Sai do meu quarto. Eu vi nos seus olhos que você está pensando nele. Você nunca soube mentir. É verdade. Quando o assunto é mentira, o especialista é você. O que você quer? Ver você no hospital. Ele lhe dá as costas. Eu não vou. É ridículo. Se você não vai fazer isso por você, faça pelo Valentim. Para que ele me veja sofrer? Me veja todo despedaçado, perdendo o cabelo, vomitando depois da quimioterapia, sem conseguir ficar de pé? Quer que meu filho veja isso. Pelo menos ele vai ver você lutando. Marie Castille entra no quarto. O que vocês estão fazendo? Por que a gritaria? Louise sorri para ela. Não, não é nada. Eu queria que a gente fosse visitar um velho amigo juntos. Que amigo? Pergunta Marie Castille desconfiada. Vamos encerrar o assunto, interrompe Etienne. Eu não vou. As senhoras podem, por obséquio, se retirar do meu quarto? Gostaria de me levantar e estou pelado. Vocês conhecem meu pudor lendário. Louise se levanta e sai, humilhada. Tenta sorrir para Marie Castille, mas não consegue. No espaço de um instante, ela se vira na direção da cunhada para lhe contar a verdade, encontrar a ajuda de que precisa desesperadamente para convencer o irmão. Etienne, que percebe sua intenção e ouve seu pensamento, grita friamente. Louise, não! Ela reprime a vontade de gritar, engole as lágrimas e sai do quarto. Ouve seu irmão e Marie Castille brigando atrás da porta. Se acalma. Está tudo bem. Não me enche a paciência. Um amigo da escola, não quero ver. Louise está insistindo, estou de saco cheio de todos vocês. Quero ficar sozinho, por favor, eu estou cansado. Você está escondendo alguma coisa de mim, Etienne? É, meu pinto. Não gosto que me vejam pelado. Não chora, é Natal, paz, pelo amor de Deus, paz, estamos de férias. Vir mexer o saco no meu quarto. Valentim se junta a Louise. Com um olhar, ela informa o jovem do seu último fracasso. Volto para casa cheia de pacotes nos braços. Estavam na mala do carro há dias, mas eu estava esperando o Natal para dá-los. Pronto, enlouqueci de vez. Vou dar presentes para o meu gatinho. Deve ser sinal de uma senilidade precoce. Daqui a alguns meses, ele terá todo o campo ao redor para se divertir.
mas, mesmo assim, coloca um novo cesto ultramacio ao lado do aquecedor e um arranhador ao lado do sofá. Agita alguns brinquedinhos diante de seu minúsculo rosto rosado, brinquedos feios de plástico. Nicola pousa sua pata sobre uma bolinha que lhe faz rolar. Enquanto o observo, digo a mim mesma que detestei ser filha única. E se eu adotasse outro? Outro pequenininho também, para que eles cresçam juntos, em sintonia. Nicola ficará menos entediado com o irmão de 4 patas do que só comigo, uma das pessoas mais sinistras e solitárias do planeta. Na minha casa, até as plantas acabam se suicidando, recusando alimento, caindo das janelas, se automutilando. Felizmente, minha tilha é antiga, teve tempo de crescer antes de minha chegada, de frequentar o céu de perto. Deve ter alguém no abrigo, mesmo no Natal. Se eu não for agora, não vou nunca. Se eu demorar demais, vou começar a pensar. E se fizer isso, Nicola vai crescer sozinho e acabar deprimido e neurastênico como eu. 10 minutos após esse pensamento repentino, esse desejo, esse impulso de otimismo ou pessimismo, não sei ao certo, estaciono diante do portão do abrigo. 2 carros também estão parados ali, entre eles o Citroën de Nina. Entro ali pela 2ª vez na vida. Quando Nina me surpreendeu deixando um envelope de dinheiro na caixa de correio e me ofereceu um café na sua sala. Já era noite. Eu não vi nada do lugar. Esta manhã, eu o descubro na luz do dia. Não é grande coisa. Feito de partes aleatórias. Barracões de cimento, muita coisa pré-fabricada. À direita, um grande cachorro preto tipo grifo late sem muita convicção. À esquerda, 3 compartimentos isolados, 2 vazios, com a inscrição canil. Um cão me olha fixamente com tristeza. Baixo os olhos envergonhada, como se eu o tivesse abandonado. Empurro um 2º portão e entro na área dos cachorros. Está escrito em toda parte que não se deve enfiar as mãos entre as grades. Minha entrada no espaço dos cães é ruidosa. Todos latem sem parar durante a minha passagem. Uma senhora acaba aparecendo. Olá! Olá, a Nina está? Ela foi passear com um cachorro, posso ajudar? Eu adotei um gatinho e queria dar um amigo para ele. A senhora sorri para mim e me leva até o gatil. Tem cheiro de bosta e detergente. Ainda não limpamos as caixas de areia, fala. Alguns felinos me observam, desconfiados. Outros se aproximam me farejando. 1 ou 2 se arriscam a roçar o corpo nas minhas pernas. Não fazemos adoção no Natal, me informa a senhora. Por quê? O escritório está fechado. Mas no Natal é justamente quando a gente deveria poder adotar. É verdade, responde. Como você se chama? Virgin. A senhorinha me encara como se procurasse algo na minha expressão. Como é seu gatinho? Pergunta ela. Pequeno, bem pequenininho, preto, com o nariz rosado. A gente fala nariz para gato? Focinho. Nina entra no gatil. Ela parece com frio. Sopra dentro das luvas de lã. O que você tá fazendo aqui? Indaga ela, suando amedrontada. Feliz Natal, Nina. A senhora não me dá tempo de responder. Ela veio adotar um gato, diz, com uma voz doce, como que para se desculpar por ter me deixado entrar. Você perdeu o Nicola? Exclama Nina, em pânico e quase agressiva. De jeito nenhum. Só tenho medo de que ele fique entediado sozinho. Você acha que vai poder cuidar de 2 gatos? Vai dar conta disso? Mordaz, é sua pequena vingança pessoal. Não posso culpá-la. Bom, acho que sim. Vem comigo. Atravessamos um corredor e entramos em um cômodo superaquecido. Aqui é o berçário e a enfermaria. Depende do dia e dos recém-chegados. 3 gatinhos listrados dormem, amontoados uns sobre os outros. Posso te dar um daqui a 15 dias. Por enquanto, estão se recuperando. Podem ser separados? Ela leva os belos olhos escuros para dentro dos meus. Imediatamente, me ocorre a letra de que ela cantou na festa de fim de ano da escola. Você vai ver que em um belo dia cansado, vou me sentar na calçada ao seu lado. Etienne e Adrien, atrás do teclado, Nina no microfone. Estávamos no 9º ano. Eles tinham organizado um show no pátio da escola
Colombier, na parte coberta. Ainda consigo ver a faixa, as letras das palavras 3, lindamente desenhado em um pano branco por Nina. 3 era o nome da banda que eles tinham criado, uma homenagem ao álbum 3 da banda Indochine. Nesse dia, Nina cantou várias músicas desse álbum. Emendou com músicas originais escritas por ela e Adrian com melodias compostas por Etienne. Letras um pouco estranhas, melodias antiquadas, mas Nina tinha uma voz bonita. Eu adorava ouvi-la cantar. Faz parte da vida se separar. Eles têm que crescer, não vão ficar colados uns nos outros para sempre, diz ela sem pestanejar. Um anjo passa e se demora. Durante um longo instante caladas, como se alguém tivesse dito vamos brincar de fazer silêncio, eu observo os gatinhos adormecidos. Divisões vazias, saquinhos de comida, um armário de remédios, alguns trancados de chave e um velho pôster em que se vê um cão atrás de uma grade com as palavras culpado de quê? Nina acaba rompendo o silêncio. Tem 2 machos e uma fêmea. Qual você quer? A fêmea. Fim do capítulo 48. Início do capítulo 49. Janeiro de 1995. Pierre Bu descansa no cemitério há 5 meses. Nina é assistente executiva. Trabalha com o diretor administrativo e financeiro Yves-Marie Lecamus, um homem charmoso. Ela cuida de sua correspondência, dos seus telefonemas, do envio e da recepção de fax, da pesquisa do Minintel sobre a solidez financeira dos potenciais clientes, da redação das atas de reunião. Ganha 9.000 francos por mês, com 13º. Não comete erros de ortografia, não desenha, não compõe mais. É querida por todos na Edamame. Sua juventude seduz, suas 18 primaveras atraem gentileza. Ela é bonita e cumpre a função de funcionária perfeitamente, maravilhosamente bem. Nos dias de semana, ela dorme em casa, onde mora com Paola e os gatos. Um jardineiro da propriedade dos Damam cuida da parte externa do imóvel. E, aos fins de semana, Nina fica no castelo. No intervalo de 5 meses, a engrenagem da sua vida foi perfeitamente azeitada por Emmanuel. Ele comprou a casa do avô da prefeitura por uma mixaria, mobiliou-a de acordo com o gosto de Nina, conseguiu um cargo para ela e a apresentou aos seus pais, que a consideram sua nora. Ela almoça com eles todos os domingos. Emmanuel a cobre de flores, de atenção, de presentes e de palavras de amor. O cotidiano de Nina é de uma tranquilidade impressionante. Tão tranquilo que às vezes ela sente ondas de calor. Deve ser de felicidade. Não tem mais medo de não sentir angústia, um belo carpete, uma grande banheira. Tudo que ela gosta nas vitrines vai parar no seu closet, como num passe de mágica. Enquanto seus amigos de escola estão em Dijon, Alton ou Lyon, se alimentando de comida enlatada e morando em kitnetes de 15 metros quadrados, ela se sente livre. É como se tivesse 10 anos a mais que eles. Uma vez por semana, vai até o cemitério para falar com o avô e contar como anda a sua vida. Eu estou bem, não se preocupe. Emmanuel é gentil comigo. Estamos muito apaixonados. Gosto do meu trabalho. Os dias passam rápido. Seu jardim está bonito. Os bichos estão bem. No fim de semana, é Josephine que dorme na nossa casa. Ela gosta de cuidar da casa, já que mora num apartamento. Diz que é como ter uma casa de férias. Adrien e Etienne sempre me ligam. Estão me esperando em Paris. Aquela vida a lembra de quando ela brincava de vendedora na infância. Espalhava frutas e legumes no jardim, os vendia a clientes imaginários e fazia as vendas numa caixa registradora de plástico. Pegar o trem em Vincennes, ir direto até Albert, pegar a linha 7 do metrô, sair de Pocinhet, Liceu Lamartine, 121. Adrian faz aquele percurso de segunda a sexta. Carrega uma mochila, dentro dela há um pote de plástico contendo um sanduíche, macarrão ou salada. As luzes pálidas ao longo dos corredores, as pessoas amontoadas, as portas se fechando, o anúncio nos altos-falantes. Sua atenção, por favor. Tráfego lento na linha A, devido a uma ameaça de bomba, devido a um acidente com um passageiro, devido a uma greve, devido a... Os mendigos pedindo esmola e dormindo no chão, em bancos, sobre jornais velhos, músicos, vendedores ambulantes com torres Eiffel baratas, frutas, cigarros, flores,
O cheiro de mijo e de vinho ruim, a violência em certos olhares, os punks com cachorros, os homens de terno indo até La Défense, toda essa gente que se agita, corre e se empurra, reunião sem união, na mesma direção. Não se olha, o povão. Desde que ele foi morar em Paris, tem uma vontade irresistível de não se mover, de ficar em seu quarto em Vincennes, no apartamento onde está hospedado, com cheiro de vela aromatizada. É difícil sair de lá para assistir às aulas. Ele tem vontade de dormir o dia inteiro, de fechar as janelas, de buscar o silêncio. No entanto, sai uma hora antes e, quando chega na estação Albert, senta num canto mais vazio para ler, para esquecer aquele mundo subterrâneo e mergulhar nas palavras como se mergulhasse na piscina municipal de La Comelle Conina. Desde que foi morar em Paris, ele tem a sensação de não ver o céu, de comer concreto. Antes era verde, agora tudo ao redor é cinza. Ninguém nunca lhe contara sobre aquela violência. As pessoas conversam sobre os conflitos mundiais, as prisões, as histórias de amor, as notícias, os velhos, a prostituição, os desempregados, a fabricação de carros, mas ele nunca ouvira qualquer testemunho sobre o que se sente um provinciano ao chegar em Paris. Tudo parecia imenso. A gente se perde, se sente perdido, mesmo que não esteja. Ninguém conversa, nem olha nos olhos, nem se cumprimenta. Só olham para si mesmas. Um vazio imenso. Um labirinto de solidões. Como se uma tristeza incomum estivesse colada na sola dos sapatos dos frequentadores do metrô. Paradoxalmente, apesar da opressão da multidão, Adrian se sente mais livre em meio ao povão. O fato de ser anônimo o tranquiliza. Ali não há fofoqueiros, há maledicências ou rumores. Ali, as pessoas estão pouco se lixando para os outros. Alguém morre em Paris, ninguém fica sabendo. Quando alguém morre em La Comelle, sai um artigo no jornal. Para o seu alívio, ele não foi para a residência estudantil. Ficar com outros estudantes sem Nina lhe parecia insuportável. Está hospedado na casa de Thérèse Lepé, a professora de piano e amiga de seu pai, o que é bastante inusitado. Como seu genitor, aquele homem taciturno, frio e desinteressante, podia ser amigo daquela mulher engraçada, energética, fina, artista até ponta dos dedos. Na casa dela havia velas e rendas, diversas pinturas, retratos de musas e um desenho de Salvador Dalí que o próprio mestre lhe dera. Aquela mulher de 65 anos tem mais disposição do que Adrien. A maneira como ela anda, sua leveza, seu entusiasmo, seu jeito de rir. Fuma feito uma chaminé, mas só na sala onde recebe pessoas, e sempre deixa uma janela aberta, noite e dia, mesmo no inverno. Seus alunos tocam piano de sobretudo, de tão gelado que fica lá dentro. Adrien nunca teve coragem de lhe perguntar como ela havia conhecido seu pai. Acha que deve ter sido sua amante. Fotos em tom sépia molduradas no quarto de Thérèse mostram sua beleza quando era jovem. A pianista é magra feito um passarinho e só come frutas e amêndoas. Ela não come, mordisca. Compra pratos prontos para Adrien no mercado embaixo de casa. É Sylvain Bobin que paga a estadia e a comida. Adrien não sabe quanto daquilo tudo custa e nem quer saber. Ele detesta o fato de que Thérèse ganha dinheiro às suas custas, porque ele a ama. E se o pai parasse de pagar? Será que Thérèse deixaria ficar na sua casa? Que valor financeiro tinha aquele filho caído do céu, saído do mato, que levava o sobrenome Bobin, mas de quem Thérèse nunca tinha ouvido falar? Se ele se obrigava a se levantar a cada manhã, a enfrentar os transportes públicos e a solidão para ir até Lamartine, é porque seu pai tinha avisado. Eu pago enquanto você tiver bons resultados. Se for mal, vai para a residência estudantil. Adrien tem um quarto de cerca de 17 metros quadrados com um banheiro. Tudo limpo, as paredes brancas, a cama com lençóis espessos. Suas roupas sujas são lavadas e passadas uma vez por semana. Nada de ficar de plantão na lavanderia da esquina como todo mundo. Uma escrivaninha grande para os estudos, uma janela que dá para a rua, terceiro andar sem elevador. O que não impede Thérèse de subir e descer várias vezes ao dia sem nenhum problema. Ela mora naquele apartamento cerca de 80 metros quadrados há 35 anos, pagando uma mixaria de aluguel. Ainda bem, ela diz, porque eu não tenho dinheiro guardado, gastei tudo. Do seu dinheiro vem aulas que dá. Thérèse se casou com um militar quando era muito jovem. Viúva aos 25 anos, ela teve uma filha com quem não se dá muito bem e mora sozinha há décadas. Alguns amantes passaram pela sua cama. Foram eles que me arruinaram, ela gosta de contar. As rotinas de Thérèse e Adrien se encaixaram desde o início. Jantam cedo na cozinha. Às 7h30, ele vai para o quarto estudar. Thérèse vai para o seu, para ler, ouvir rádio ou assistir um novo programa apresentado por Bernard Rapp,
no canal France 2. Thérèse é frequentadora assídua da biblioteca de Vincennes e vai lá a cada 2 dias para devolver e pregar livros que ela devora. Aquela vida pacata que desagradaria a qualquer outro estudante, convém perfeitamente a Adrien. 2 vezes por semana, Adrien telefona para Nina. Ouve sua voz fechando os olhos. Falam da vida dele na cidade grande, das aulas, das pessoas na turma. Ele diz que está com saudades. É horrível sem você. Qualquer coisa que eu faça, eu penso em você. Como não fala muito, não tem amigos em Paris. Só diz bom dia e boa noite. Nina conta sobre o trabalho, Emmanuel, seus colegas. Em breve vai visitar Adrien. Vai estar de férias na primavera. O tempo vai estar bom. Ele vai mostrar a Torre Eiffel e a Champs-Élysées. E Adrien responde. De qualquer forma, em setembro você vem morar aqui. Vamos dar um jeito com Thérèse. Você dorme comigo e minha mãe já disse que pode ficar na sua casa e pegar um pequeno aluguel para você. Que legal. Estou animada. No sábado à noite, Etienne insiste para que Adrien o encontre na boate Bus Palladium. Adrien se pergunta por que ele insiste tanto. Enquanto ele não cede, Etienne não desliga o telefone. Está combinado? A gente se encontra. Eu te espero na frente? Está bem. Seria uma promessa que ele fez para Nina ou para a irmã. Tipo, me promete que você não vai abandonar o Adrien quando estiver em Paris. Você vai tirar de letra, mas para ele é difícil, é tímido. Todo sábado, Etienne parece com uma garota diferente. Nunca chega sozinho, mas raramente vai embora com a mesma que a acompanhou até lá. Etienne divide um apartamento com outro garoto, Arthur, um estudante que está na mesma faculdade que ele e que também está estudando para entrar na polícia. Assim, estudamos juntos. Vamos fazer exatamente o mesmo programa. Isso simplifica a nossa vida. Até parece, pensa Adrien. Assim você copia dele. Adrien admira Etienne em quase tudo, mas não se engana quanto à sua capacidade de usar as pessoas, de sugar os outros para fazer só o que lhe interessa. No Bus Palladium, as meninas bonitas se amontoam em torno de Etienne. Então ele desaparece no banheiro na rua. Depois, reaparece na pista de dança, como num passe de mágica, confiante até não poder mais, com um sorriso de rei. Adrien gosta de ver os movimentos da sedução, a atração dos corpos, os jogos daquele que se experimentam. Fica afastado observando os gestos, as roupas, as mãos que se agitam, os cigarros entre os dedos, a fumaça que inspira e expira, os decotes generosos, os olhares que se capturam, se absorvem. Adrien escreve mesmo quando não está escrevendo. Ele começa a redigir um romance e preencheu as páginas de um caderno entre as aulas. Adrien dança muito pouco, mas adora a música eletrônica. Ela o enche de imagens mentais. As sensações de que ela produz em seu corpo são positivas, coloridas, alegres. É quase como escutar música clássica, sobretudo Bach. A música eletrônica o põe em um estado de torpor que alivia seu espírito atormentado. Ela libera o pássaro louco que se debate dentro dele. De vez em quando, meninas embriagadas sentam perto dele. Adrien inala o perfume delas, se embriaga de seus cheiros corporais, mas nunca as toca. O perfume o fascinou. Um pluma mergulhado num buquê e aquele personagem, Grenouille. Etienne acha que é por causa de Louise que Adrien não ousa beijar outras garotas na sua frente. No último Natal, Etienne nos pegou no flagra, saindo do hotel de La Comède juntos. Ele estava voltando do Clube 4. Eram 6 horas da manhã. Nina e Damam tinham acabado de deixá-lo no centro. Queriam levá-lo em casa, mas Etienne recusou, preferindo caminhar para fazer a bebedeira passar, para que os pais não o vissem naquele estado. Etienne achou que estava alucinando ao ver os dois. Tinha passado a véspera do Natal em família, com Louise, poucas horas antes. À meia-noite, Nina e seu bonitão tinham ido buscá-lo para irem ao Clube 4. No telefone, Adrien usara a desculpa de que queria ficar com a mãe. Com a mãe uma ova. Era para se encontrar com a minha irmã, escondido. Sua irmã menor de idade e Adrien, de mãos dadas, saindo como 2 ladrões do hotel. Um hotel. Com certeza estavam transando. Etienne poderia ter denunciado os dois, dado um susto em Adrien e um tapa na cara da irmã, mas não fez nada. Passou por outra rua para não cruzar com eles nem ser visto. Pelo menos Louise não estava ficando com babacas. E não lhe parecia estranho que aqueles dois ficassem juntos, já que ambos eram tão esquisitos. Sempre em silêncio, falando baixinho, olhando apestalhados para a beleza do mundo, em êxtase por causa de uma flor, de uma borboleta ou de um quadro em um museu. Crianças bem comportadas, como a superfície de um lago meio tedioso. Etienne preferia ondas e fúria, o vento e o granizo.
Depois do desaparecimento de Clotilde, logo antes de morar em Paris, Etienne tinha ido à delegacia. Os pais da jovem procuravam por ela, sem entender por que a filha teria ido embora daquela noite para o dia, sem avisar ninguém. Uma mulher a havia reconhecido na estação de Lacomel, na noite em que ela iria se encontrar com Etienne no lago. A testemunha ia pegar o último trem, o de 10h20 para Mâcon. Clotilde também aguardava esse trem. Por insistência dos pais de Clotilde, Etienne foi, com boa vontade, ser interrogado. Perguntou sobre a carreira de policial para os 2 detetives que colheram seu depoimento. Explicou que na noite de 17 de agosto de 1994, ele e Clotilde iam se encontrar às 9 da noite no Lago da Floresta. Admitiu que bebeu enquanto a esperava. Estava estressado porque ia terminar com ela naquela noite. Por quê? Porque eu não estava mais apaixonado por ela. Vocês brigaram? Não. Eu não vi Clotilde desde o dia 15 de julho, antes de eu sair de férias. Já faz 5 meses que ninguém tem notícias de Clotilde. Ela não deixou nenhum bilhete, nunca ligou, nunca enviou uma carta sequer. Quando desapareceu, Clotilde tinha 18 anos. Toda pessoa maior de idade tem o direito de sumir sem ser perturbada. Clotilde desapareceu levando apenas sua bolsa com um documento de identidade e dinheiro. Tinha trabalhado como garçonete durante o verão e guardado cerca de 15 mil francos. Esvaziado sua poupança com 30 mil francos 2 semanas antes de desaparecer na natureza. Tudo levava a crer que sua partida fora premeditada. A mãe de Clotilde telefonou para Etienne diversas vezes, implorando que ele desse notícias caso ela o contatasse. Ele prometeu que daria. Aquele desaparecimento perturbou a vida de Etienne. Provocou uma mudança radical dentro dele. Ele se sentia culpado, uma culpa difícil de carregar. Para se redimir, ele começou a estudar, a se esforçar de verdade. Dividir um apartamento com Arthur, um estudante sério, ajuda. Dessa vez, ele quer aprender sozinho, subir os degraus. Etienne se permite uma saída por semana e um pouco de música aos domingos, mas nos outros dias estuda intensamente. Quer virar policial, não guarda, começar na faculdade de Direito, depois passar no concurso para ser um contratado em uma delegacia. Etienne e Arthur alugam um apartamento de 2 quartos em Nashon, desde setembro. Nashon fica uma estação de Vincennes. Aos domingos, Adrian vai até o apartamento deles. Etienne levou os sintetizadores, o dele e o de Adrian, e os instalou na sala. Eles tocam juntos, mas sem muita vontade. Param frequentemente para conversar, beber cerveja e ver televisão. Tocam músicas que Etienne compôs antes de ir para Paris. Acrescentam um ritmo, um instrumento, modificam os tempos, as notações, mas sem a voz de Nina é uma tristeza. Uma ausência com um gosto ruim de eternidade. Ela ainda está lá, mas sem estar. É como se estivesse morrido. A música deles, sem a voz dela, fica incompleta. Eles não se compõem mais. Não tem tempo. Adrien espera que Nina se junte a eles, enquanto Etienne não acredita mais nisso. Mas não diz nada a Adrien. Na noite de Natal, no Clube 4, ele viu muito bem que Damam não largava Nina. Até quando ela ia mijar, ele a seguia feito um cachorrinho até a porta do banheiro. Ele nunca a deixaria ir embora. Ou iria junto com ela. Ou então Nina fugiria. Tomaria medidas drásticas. Eles certamente nunca mais seriam 3. Mas tocar era como guardar um tesouro. Manter aquele elo que os une. Fingir que ainda acreditavam. Etienne começou a tocar baixo sem contar a ninguém. Ligou ao baixo a um amplificador no seu quarto para que Adrien não percebesse. Feito uma criança que abandona um amigo porque encontrou outro, mas se recusa a confessar. Ele não liga mais para o sintetizador. Enquanto Adrien escuta músicas francesas, os cantores de textos, como ele diz, preferem rock alternativo. Ele se sente um traidor. O telefone toca. Adrien e Etienne estão fazendo macarrão na cozinha. Arthur atende. Oi, é a Nina. O Etienne tá aí? Tá sim, vou passar para ele. O Adrien tá aqui também, acrescenta ele. Ah, ótimo. Liguei para ele na casa da senhora Lepic, mas não tinha ninguém. Alô, meninos? Oi, diz Etienne. Pode me colocar no viva voz para o Adrien ouvir também? Está bem. Etienne aperta no microfone. A voz de Nina inunda pela sala pequena. Ela parece estranha, como se tivesse bebido. Parece empolgadíssima, com a respiração ofegante. O que vocês estão fazendo? Macarrão. Estão bem? Sim, tudo bem. Estão me ouvindo? Estamos, respondem Etienne e Adrien em coro. Pronto, eles pensam. Ela tá vindo. Tá deixando-la comer. Se bobear, tá telefonando de uma cabine telefônica na Gare de Lyon.
Os dois meninos se olharam com um sorriso de esperança no olhar. Prendem a respiração. Nina é assim. Ela não tem freio. Estão sentados? Vou casar! Fim do capítulo 49. Início do capítulo 50. 25 de dezembro de 2017. Valentim está insistindo há meia hora. Vamos, nós dois. Por favor, pai. Antes de voltar para Lyon amanhã. Etienne acaba dizendo. Tá bem, mas não vamos contar para a mamãe, senão ela vai querer ir com a gente. E daí? E daí que eu não quero. Ela não gosta muito de animais. Eu também não gosto muito. Pai, você finge. Finjo? Pergunta Etienne chocado. Que não gosta. Etienne encara o filho. Ele sempre vai surpreendê-lo. Tenta imaginá-lo dali a 10, 20, 30 anos. Desiste. Não tem mais forças para se machucar. Primeiro, tomar um banho. Etienne deixa o calor da água invadi-lo. Uma sensação agradável. Há quanto tempo não sente isso? Depois da briga com Marie Castilho no quarto, ele exagerou, pesou na dose de remédios receitado pela irmã. Os analgésicos o aliviam, o impedem de pensar. Ele fecha os olhos, mergulhado em imagens bonitas. Visualiza seu skate deslizando pelo asfalto, a piscina, o frescor azul no verão, as batatas fritas, as lágrimas nos olhos porque ele encheu o cachorro-quente de mostarda, as gargalhadas a três, o pano a chocolate, os filmes de terror, a mão de Nina na sua, suas unhas fincadas na pele dele, as festas, a música, a adega, o sintetizador, o cheiro de frutas podres no jardim de Nina, o tabaco, o álcool, o lago, Clotilde. Ele abre os olhos, se olha no espelho. Não se vê por causa do vapor. Melhor assim. Cruza com o pai na escada. Os dois mal se olham. Sua mãe saiu com Marie Castilho para buscar lenha. Resmunga ele. Ufa, pensa Etienne. Ter que lidar com a esposa naquele instante seria insuportável. Ele avista o irmão e a cunhada no jardim, brincando com os filhos Louise e Lola. Paul Emily é um desconhecido, diz Etienne a si mesma. Quando o irmão tem uma vida a mais que você, é impossível alcançá-lo. Quase 10 anos de diferença, poucas lembranças em comum. Quando Paul Emily saiu de casa, Etienne tinha 8 anos. Ele voltava nas férias, mas ia embora logo depois com os amigos. Conheceu sua futura esposa bem jovem. Só algumas fotos mostram a cumplicidade dos irmãos quando crianças. Etienne sentado no colo do outro. Ele devia ter 3 anos, e Paul Emily já era adolescente. Ia para San Rafael todos os anos, mas estava sempre acompanhado de amigos da sua idade. No fundo, Etienne considerava o irmão um amigo de férias, um sujeito com quem ele jogava vôlei na praia. Uma espécie de modelo, ícone familiar que flertava com a excelência. O primeiro aluno da turma, o orgulho do pai, mas mesmo assim, olhava as revistas pornôs esquecidas no seu quarto. Nessa manhã, Etienne se dá conta de que nunca trocou mais de 4 palavras com a cunhada, Pauline. Bom dia, tudo bem? E as crianças? E o trabalho? Ela sempre respondia que sim, sim para tudo. Dava respostas certas que não pediam outras perguntas. Pauline é muito bonita, discreta, inteligente, amorosa. Era uma pena tê-la deixá-lo passar batido. Quantas pessoas não deixamos passar batido numa vida? Ele expulsa os pensamentos sombrios e veste o casaco. Valentim já espera por ele no carro, com fones de ouvido. Quando vê o pai se aproximar, ele tira os fones. Etienne liga o carro e imediatamente Louise sobe no banco de trás. Etienne encara pelo retrovisor. O que você quer? Ir com vocês. O que é isso, uma armadilha? Você sabe onde é, pai? Pergunta Valentim. Sei, filho, sei onde é. No rádio, eles ficam sabendo que já começou a revenda de presentes de Natal na internet. Os infelizes com seus presentes não perdem tempo. Como todo ano, Etienne não cuidou de nada. Foi Marie Castilho que gerenciou tudo. Revê d'Ocean para Louise, aquele perfume que ela adora e ele detesta. Ele o faz pensar no cheiro da igreja de Lacomel quando Nina acendia uma vela lá dentro. Um drone e uma caixa de som sem fio para Valentim. E para ele, um fim de semana para 2 em Veneza, com tudo incluído. Até o amor, a julgar pelos corações desenhados na caixa. Marie Castilho é incrível, um fim de semana para 2 pessoas. Etienne imagina a expressão da esposa se fosse sem ela. Vou com outra, tchau, bom fim de semana, até segunda. Como eu sou cruel, ele diz a si mesmo, até em pensamento.
Em que você tá pensando, pai? Nada demais, filhote. Etienne observa Lois pelo retrovisor. Tem vontade de perturbá-la, como quando eles eram pequenos e ele implicava com ela. Além do mais, vai ser um jeito de vingar da sua intromissão no quarto naquela manhã. Foi por causa dela que Marie Catilhe deu um chilique. Você teve uma boa noite? Pergunta ele num tom irônico. Louise fica corada. Voltou tarde, eu ouvi. Onde estava? Continua ele. Ele sabe que ela estava com Adrian. Ela não responde. Vira o rosto, olha as calçadas vazias. Muda de assunto. Valentim, você tem certeza de que a Nina vai estar no abrigo? Tenho. Eu mandei uma mensagem. Você já foi lá, pai? Quando a gente era criança, Nina achou um cachorro. Eu e Adrian levamos ele lá. Quem é Adrian? O sangue de Lois congela. Etienne dá uma risadinha. Responde pro Valentim, Lois. Quem é Adrian? Para de mentir, diz ela. Quem é? Insiste Valentim. Um amigo de infância, responde Etienne. E um amigão da sua tia. Como você é chato, reclama Lois. Tia, por que ele tá dizendo isso? Um dia eu te explico. Vai me explicar por que não é casada? Você é tão bonita. Obrigada, querido. Lois está à beira das lágrimas. Ela sonhou tanto em se casar com Adrian. No entanto, sempre recusou o pedido. Chegam ao local da sua escola antiga. Etienne freia bruscamente. Caramba! Eles derrubaram o Colombier! Exclama ele. Ficam ali por alguns segundos, os dois irmãos, lembrando das mochilas pesadas, as alças nos ombros puxando as costas. Louise observa o terreno baldio. Exatamente como a vida amorosa, ela pensa. Uma terra deserta, cheia de amianto. Incapaz de dar vida a um pé de tomate sequer. Ainda bem que eu salvo vidas. No fundo, sirvo para a vida dos outros, mas não para a do meu irmão. O que vai ser de mim sem ele? Enxuga as lágrimas discretamente. Etienne a encara pelo retrovisor. Mais uma vez, ele a ouviu pensar. Ela nota o olhar de desespero de Etienne naquele instante, no reflexo do espelho. Ele desistiu. Acabou. Vai se deixar à deriva. Ela vê, no belo olhar azul do irmão, igual ao seu, que ele já partiu. Nada nem ninguém vai detê-lo. Etienne volta a avançar com o carro. Liga a seta e segue as indicações para o abrigo. Uma seta vermelha pintada em uma placa instável no cruzamento. Ele estaciona na frente de um muro, a poucos metros do portão. Avista imediatamente o carro de Nina e mais dois, inclusive um que está dando marcha ré para sair. Não presta atenção no motorista. Na primeira vez em que foi até ali, devia ter 13 ou 14 anos, a mesma idade que seu filho tem hoje. Nina tinha encontrado um pequeno espanhol bretão, sem coleira, morrendo de fome. Tinham passado a tarde levando-o de porta em porta feito vendedores. Esse cachorro é de vocês? Não. Às 9 da noite, louco de raiva e preocupação, Pierre Reboules passou um belo sermão. Quando viu sua neta com o cachorro nos braços, esbravejou. Dessa vez chega! Já temos Paola e 4 gatos, isso aqui não é Arca de Noé. Faça-me o favor de levar esse cachorro para a Sociedade de Proteção dos Animais. Mas está fechada essa hora, vô. Não quero saber. Nina virara seus belos olhos tristes para os meninos. Eu nunca vou ter coragem de levar ele lá. Etienne pegara o animal nos braços para levá-lo para casa, onde também foi recebido pelos gritos do pai. O que é isso? Um cachorro, achei ele na rua. Vou levar para a Sociedade de Proteção dos Animais amanhã. E até amanhã vai fazer o que com ele? Seus pais tinham exigido que ele deixasse o cão na rua outra vez. O animal acharia o caminho de casa sozinho. Até parece. Isso aqui não é desenho animado. Mas Louise interferira. 2 crianças contra 2 adultos era uma disputa mais equilibrada. Ele e a irmã tinham ganhado a batalha, mas não a guerra. Fizeram uma fralda improvisada com uma manta que encontraram no porão e alimentaram um cachorro. Louise dormira no sofá ao lado do cão. Na manhã seguinte, viram que ele tinha cagado na sala toda. Marie-Laure estava à beira de um infarto, e o pai, vermelho de raiva, tinha dito: Tá vendo como vocês são inconsequentes? Calma, afinal é só merda, responderá Etienne. Ele adorava dar essa resposta ao pai na frente da mãe, porque sabia que o que quer que dissesse, Marie-Laure o defenderia. Nesse dia, Adrien foi buscá-lo às 9. Eles foram a pé até o abrigo. O cãozinho seguia atrás, alegremente. Uma senhora os recebeu com rispidez, pegou o animal, resmungando palavras inaudíveis, e desapareceu, fechando o portão na cara deles. O olhar suplicante que os cachorros lhe lançara. 2 traidores, púdicos. Etienne e Adrien não ousaram chorar na frente um do outro. Ficaram calados no caminho da volta. Cada um foi para a própria casa chorar sozinho.
Louise implorou por muito tempo a seus pais para que fossem buscar o Spaniel. Nada os convenceu. Etienne telefonou escondido para o abrigo 2 vezes para saber se o animal fora adotado. As 2 vezes desligaram na sua cara. Por que ele está ali agora? Por que cedeu ao pedido do filho? Por 2 motivos. Para agradar a Adrien e para dar um beijo em Nina antes de partir. Uma última vez. Fim do capítulo 50. Se tá gostando, não esqueça de ativar as notificações do canal para não perder os próximos capítulos da obra. Beijos!